Há menos de 2 semanas, o UFC nos presenteou com uma baita surpresa. Alex Poatan aceitou a revanche contra Jiri Prochazka com apenas 14 dias de antecedência após a lesão do McGregor, uma atitude que pegou muita gente de surpresa, inclusive, VH, o próprio Prochazka. Prochazka não titubeou, né? Disse que como um guerreiro não podia recusar o desafio, mas o tcheco chegou a questionar ali sobre o que teria motivado o Alex Poatan aceitar a luta com tão pouco tempo de preparo. Abrindo aspas aqui para ele, eu fiquei um pouco surpreso com isso. Não sei qual foi a razão para ele dizer sim, se foi dinheiro ou outra coisa. Não sei como foi com o Alex. Eu não sabia sobre o dinheiro ou nada do tipo quando aceitei a luta. Para mim, isso não é importante, porque o objetivo principal é conquistar o cinturão e trazê-lo de volta para a Tcheca. Diz o campeão, né, em entrevista, o ex-campeão em entrevista ao The MMA Hour. VH Gonzaga, sobre isso, né? O Prochazka, como ex-campeão, querendo voltar ao topo do mundo, chegou a questionar o Alex Poatan. E ali a gente traz todo o contexto do giro de ontem, né? De especular em cerca de 5 milhões de dólares para o Poatan nessa luta. Será que foi pelo dinheiro, VH? Ou tem algo a mais aí rolando nessa história? Pois é, vamos lembrar aqui do giro de ontem que foram palavras do Renato Moicano com o Gilbert Durin. Não é a informação concreta, a gente não sabe, o UFC não divulga quanto o atleta recebe de fato, mas eles estão lá de dentro, imaginam mais ou menos quanto vai receber o Poatan por pegar a luta de última hora, por ser um evento que antes teria Conor McGregor, e também tem a fatia, né, do campeão que ganha do pay-per-view. Então a gente não pode também falar que o Poatan foi apenas pelo prazer de lutar. Obviamente que tem ali o faz-me rir, né? O UFC quer um grande nome para o UFC 303, o Poatan estava ali, mas também precisa ter a ajuda do outro lado. Então, acredito que o dinheiro a mais motivou, sim, o Alex Poatan, mas também tem o lado esportivo, né? O Poatan, se a gente falar que ele está pela primeira vez aceitando uma luta de última hora, aceitando fazer um favor para o UFC, a gente vai estar mentindo aqui, porque se a gente pegar lá atrás o UFC 295, quando o Poatan assume a luta para justamente contra o Jiri Prochazka, né, para substituir John Jones e Stipe Miocic, depois no UFC 300, que o UFC fez uma caça, né, uma verdadeira força-tarefa para encontrar quem seria o protagonista do UFC 300. Alex Poatan foi, pediu participação no evento, então também mais uma vez salvou a organização, e agora com o maior fenômeno de popularidade do UFC, Conor McGregor saindo do evento, precisava de um nome forte. O Alex Poatan, mais uma vez, vai e salva a organização. Dentro disso, a gente coloca também o âmbito esportivo. O Poatan é um cara que tem uma ascensão relâmpago, né, no UFC, isso é indiscutível, chegou no final de 2021 e agora em 2024 já soma 2 cinturões na organização, isso é um feito impressionante. Conquistou a primeira defesa de cinturão, né? No peso médio não conseguiu, mas no meio pesado conseguiu fazer isso. E então está tentando avançar no legado, chegando perto ali do que o Sony trouxe alguns dias atrás, falando que o Poatan não está fora da discussão, está inclusive entrando cada vez mais forte para a discussão de ser um dos melhores ou o melhor lutador de MMA de todos os tempos. Então tem muito disso. E o Poatan também recentemente alegou para o The Mac Life que não tem muito tempo mais de carreira. O Poatan está chegando perto dos 37 anos, então tem que lutar o máximo que conseguir e, obviamente, também não vamos enganar ninguém, fazer o máximo de dinheiro que conseguir. Também tem o fator de que o Poatan conhece o adversário que ele enfrenta nesse fim de semana. Ele já enfrentou o Jiri Prochazka não tem um ano. Então, não foi aquele processo de ter que estudar 200%, conhecer um adversário novo, preparar um camp totalmente diferente. É uma coisa que ele já se preparou antes. Obviamente, o cenário não é favorável, né? São 14 dias, mas também são 14 dias para o Jiri Prochazka. Então, isso tudo influencia positivamente. Talvez, se fosse um outro adversário, quem sabe o Poatan tivesse com o pé atrás ali e rejeitado o confronto. Mas por se tratar de um adversário que ele já lutou, já venceu, já sentiu o peso na mão do Prochazka também, então acho que isso facilita a negociação e para confirmar essa luta no UFC 303. Então, não acho que foi apenas dinheiro, não. Tem todo uma grande gama de coisas influenciando essa decisão do Poatan. Então, aproveitando que a gente está falando de Poatan aqui, o campeão meio pesado é conhecido por suas crenças, costumes indígenas, né? Daí o nome, inclusive, de Poatan, que significa mão forte, né?
E isso inclui a utilização de pinturas ali tribais, cocar nas pesagens, muito característica do Poitin. O Prohaska, VH, inclusive, fez um comentário interessante ali sobre a espiritualidade do brasileiro, abrindo aspas para ele, na mesma entrevista, inclusive, estava para polemizar. Eu vi como ele estava trabalhando contra Jamal Hill e depois da luta. Não quero que soe mal, mas acho que ele acredita muito na ajuda de coisas espirituais e não consegue lutar sem isso. Quero manter isso em uma linha clara, apenas a performance esportiva e pura, homem contra homem. Mas acho que ele não sabe como lutar sem isso, porque ele usa essas coisas todas as vezes. Aí disse o Tcheco na mesma entrevista. Interessante, né, VH? Porque o próprio Prohaska é um cara que se apega muito nessa questão de samurai, inclusive vai ter texto sobre isso no superlutos.com.br. O cara que ficou 3 dias sem energia, sem celular, sem nada ali, sem qualquer contato, tem muito essa relação com a natureza. Falando agora do Poitin, que utiliza muito essa questão dos índios, né? Tem toda essa questão da espiritualidade. Sem juízo de valor, óbvio, cada um tem a sua crença, mas é uma crença que é uma força para o campeão, ou se não, VH, é realmente uma fraqueza que o Prohaska pode explorar. Você sente que ele, de repente, está tentando entrar na cabeça do Poitin com isso? Ou é mais um preconceito mesmo do desafiante? É, quando a gente entra no tema crenças, né, religião, o que seja, é um lugar muito difícil, é um campo minado ali, que eu acho que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu acho que, foi mais uma ignorância por parte do Prohaska. A gente tem uma grande quantidade de lutadores muçulmanos que, inclusive, se deixam de lutar em determinada época do ano por conta do Ramadã. E eu acho que o Prohaska tentar usar esse artifício, se foi por provocação, eu acho que ele está dando um tiro no pé, porque já tentaram algumas vezes provocar o Alex Poitin, mas realmente ele parece ser um cara impenetrável. O Poitin, a gente viu o que aconteceu com o Jamal Hill, levou a caricatura, né, do Poitin para a pesagem. O Poitin falou que ele ia lembrar exatamente daquele momento, quando tocasse a música e ele fosse entrar para o O octógono. Rio até quebrou a flecha dele, né? A entrada Exatamente, quebrou a exatamente. flecha, tudo. E o Poitin traz muito disso, né? Muito de Brasil, pelo menos da cultura indígena brasileira. Eu acho muito interessante quando ele leva esse respeito, não só nas entradas que ele faz, nas encaradas que ele faz, mas quando dá entrevista também falando sobre. Inclusive, o short que ele usou para a luta do Jamal Hill também tinha referências indígenas. Então, eu acho uma situação muito válida. Eu acho realmente que o Jiri Prohaska foi ignorante no sentido o correto da palavra, né? Talvez não saiba muito bem do que está falando, e assim, eu espero que seja isso, porque se foi preconceito, aí é uma bola fora imensa que dá o lutador, igual você trouxe no começo, Igor, sem juízo de valor, cada um com a sua, e se, o que você puder usar de artifício dentro da legalidade da situação para te fazer lutar melhor, então tá tudo certo, não vejo problema nenhum com isso. Se isso dá força para o Poatan, se isso faz com que ele seja um atleta melhor, tá tudo certo. E o Jiri Prohaska que encontra, então, seus artifícios, seja ficar no escuro por 3 dias ou qualquer outra coisa para que ele seja um atleta melhor. Então, se foi preconceito, uma bola muito fora do Jiri Prohaska, se foi apenas não entender e não saber da cultura que existe pelo lado de cá, então aí sim a gente pode tentar entender. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal do Super Lutas. E eu quero a análise de vocês aqui também. Alex Poitin aceitou essa responsabilidade em cima da hora por dinheiro ou por legado? E esse Prohaska também falando de última hora, provocando. O que vocês pensam de tudo isso? Por favor, deixem o like, se inscrevam no canal. Valeu e até a próxima.